e Capitão Wagner. Quem pretendia, com quem pretende a ser escolhido. O que a população escolheria para ser o futuro representante do estado do Ceará. Você vai dizer, em palavras rápidas, com o nome, Cid, Capitão Wagner, Eunício Oliveira ou Roberto Cláudio. Nós vamos começar essa enquete agora. Não é pesquisa, é uma posição. Quem você mais estima, quem você mais prefere. Qual é a sua preferência? Roberto Cláudio, Eunício Oliveira, Capitão Wagner ou Cid Gomes? Primeira ligação, Patrícia, boa tarde. Cid Gomes, isso é o Mauro. Pois não, Mauro, é ligeiro, sem a posição. Cid Gomes, Capitão Wagner, Roberto Cláudio ou Eunício Oliveira? Ele respondeu quem? Cid Gomes. Então bota aí, primeiro Cid. Segunda ligação, Boa. Obrigado aí, meu caro Mauro. Segunda ligação. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua preferência entre esses nomes que tem aí? Eunício, Capitão Wagner. Capitão Wagner. Muito obrigado. Vamos para a terceira ligação. Boa tarde. Boa tarde, José. Boa tarde, Preta. Capitão Wagner, viu? Capitão Wagner. Mais um pro capitão. Mais outra ligação. Patrícia, os dedinhos tem que ser ligeiro. Vamos lá. Quem é? Boa tarde. Oi. Oi, boa tarde. Qual é a sua preferência? Capitão. Capitão. Mais uma ligação. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua preferência? O melhor, Capitão Wagner. Capitão. Rosano tá falando. Opa, Rosano, boa tarde para você. Vamos aqui para mais uma ligação. Qual é a sua preferência? Alô, boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua preferência? Capitão Wagner. Capitão Wagner. Mais uma ligação. Boa tarde. Caiu aí, Patrícia. Chegou mais uma. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, é o Antônio aqui do Buriti, Zé. Qual é a sua preferência? Capitão Wagner. Capitão Wagner. Tamo junto, Beleza, vamos tocar o barco. Tem mais uma ligação. Boa tarde. Qual é a sua preferência? Boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua preferência? Minha preferência é Bruno Filomeno, o melhor da região. Bruno Filomeno, o melhor. Ele não é candidato a nada não, homem. Vai te aquietar. Mama o que tem aí enquanto eles estão aí. Ó. Tem mais uma ligação. Boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu a ligação, Patrícia? Tá no ar? Caiu a ligação. Boa tarde. Boa tarde. A sua preferência? Capitão Wagner. Capitão Wagner. Tem mais uma ligação, doutora Patrícia. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua preferência? É o Capitão Wagner, viu? Capitão Wagner. Coloca aí, Patrícia. Vamos mais uma ligação. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua preferência? Capitão Wagner. Capitão Wagner. Vamos para frente. Tem mais uma ligação. Boa tarde. Qual é a sua preferência? Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Qual é a sua preferência? Capitão Wagner. Capitão Wagner. Vem mais uma ligação. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua preferência? Capitão Wagner. Capitão Wagner. Tem mais uma ligação. Boa tarde. Tá chegando mais uma ligação. Chegou. Boa tarde. Boa tarde. Alô. Qual é a sua preferência? Isso aqui é o Pedro de Bezerra aqui das Queimadas. Pois não. Qual é a sua preferência? É o Cid Ferreira Gomes, que foi o melhor do estado do Ceará, viu? Cid Ferreira Gomes. Capitão Wagner só é mentira, só é mentiroso. É igual o Bolsonaro. Muito bem. Cid Gomes. Cid Ferreira Gomes, conforme o que ele disse. Boa tarde, mais uma ligação. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Qual é a sua preferência? É Capitão, é aqui do Quixadá, viu? Muito Quixadá. Seja bem-vindo aí, o grande Quixadá, Capitão Wagner. Um abraço a todos quixadeenses. Um abraço a todos. Na sintonia da Montemor FM 95.1.
Tem mais uma ligação, boa tarde. Boa tarde, Zé Wilson. Qual é a sua preferência? Capitão Wagner. Capitão Wagner. Vamos para frente. Tem mais uma ligação, boa tarde. Boa tarde. Wagner. Qual é a sua preferência? Capitão Wagner. Capitão Wagner, muito obrigado. Tem mais uma participação, boa tarde. Capitão Wagner. Capitão Wagner, mais uma ligação. Muito bem, tem mais uma ligação, boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua preferência? Capitão Wagner. Capitão Wagner. Vamos para frente, tem mais uma ligação, boa tarde. Boa tarde. Qual é a preferência da senhora? Capitão Wagner. Capitão Wagner, preferência. Tem mais uma ligação, boa tarde. Boa tarde, Zé Wilson. Boa tarde, qual é a sua preferência? É Capitão Wagner, Bolsonaro e Zé Wilson Chaves. Toca o barco para frente. Mais uma ligação, Capitão Wagner e Bolsonaro. Bolsonaro nós fizemos naquele dia. Hoje estamos fazendo dos governistas, os futuros governistas do Ceará. Muito bem, tem mais uma ligação. Boa tarde. Boa tarde. A sua preferência, senhor? Capitão. Capitão Wagner. A preferência da senhora. Tem mais uma ligação. Boa tarde. Alô? Boa tarde, qual é a sua preferência? Zé Wilson, é o Pedro novamente. Esse povo do Ceará tão maluco é votar nesse Capitão Wagner, porque isso é igual o Bolsonaro, mano. É o segundo Bolsonaro. Vamos aí com o Cid Ferreira Gomes, viu? A opinião do povo, ela é merecedora e o povo é dono do poder. Ele é quem diz. Muito bem, boa tarde. Tem mais uma ligação, boa tarde. Estamos esperando uma ligação. Boa tarde. Mais uma ligação, os internautas estão interagindo. Vamos contar os internautas, que vale para os internautas também. Boa tarde, tem mais uma ligação. Boa tarde. Alô? Oi, boa tarde, qual é a sua preferência? Wagner. Capitão Wagner. É um grande homem. Vai levantar o estado do Ceará. Vote nele, Pacajus. Muito bem, Capitão Wagner, a pessoa está até vibrando, olha aí. Isso é bom, é a democracia. Tem mais uma ligação, boa tarde. Está esperando a ligação, boa tarde, chegou. Uma ligação, boa tarde. Capitão Wagner. Qual é a sua preferência? Capitão Wagner? Capitão Wagner. Capitão Wagner, muito obrigado pela sua participação e a sua escolha. Tem mais uma ligação, Patrícia, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua preferência? Capitão Wagner. Capitão Wagner, a preferência da senhora. Tem mais uma ligação, boa tarde. Chegou mais uma ligação. Boa tarde. Boa tarde. Caiu a ligação dela, pode restabelecer. Tem mais uma ligação, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Você está no ar, pode falar? Qual é a sua preferência? Caiu a ligação dele, Patrícia, está no ar ainda? Vamos esperar mais uma ligação que não está dando retorno. Tem mais uma ligação? Não, não? Tem? Boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, Capitão Wagner. Capitão Wagner, a preferência aí do cidadão. Tem mais uma ligação, boa tarde. Esperando a chegar, os internautas o que é que dizem? Chegou mais uma ligação, boa tarde. Quero mudança, Zé Wilson. Capitão Wagner. Capitão Wagner, muito bem. Tem mais uma ligação, Patrícia, boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. É José Santos de Horizonte, é Capitão Wagner. Capitão Wagner, Horizonte falando. Queimadas falou há pouco tempo. Horizonte também. Tem mais uma ligação, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, Zé Wilson. Zé Wilson, eu estou novamente. É porque a minha esposa está pedindo para me ligar, dizendo que é Capitão Wagner também. Ela é Capitão Wagner, né? O senhor fala por ela, né? Muito bem, fica bem explicado. Capitão Wagner das Queimadas. Vamos para frente, tem mais uma ligação, boa tarde. Boa tarde. Mais uma ligação, boa tarde. Boa tarde, Zé. Arquivante. Pois não, qual é a sua preferência? Capitão Wagner Bolsonaro. Capitão Wagner Bolsonaro. Capitão Wagner que está sendo a enquete. Muito bem, tem mais uma ligação. Boa tarde. Alô, boa tarde. Qual é a preferência?
Capitão. Capitão Wagner, mais uma preferência, Capitão Wagner. Tem mais uma ligação, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua preferência? Capitão. Capitão Wagner, o jovem aí, o cidadão, Capitão Wagner. Tem mais uma ligação, boa tarde. Capitão Wagner, o cidadão falou há pouco tempo. Mais uma ligação, Patrícia, boa tarde. Boa tarde. Eu liguei nesse instante, mas meu esposo é também Capitão Wagner. Capitão Wagner, mais uma ligação da senhora, Capitão Wagner, o esposo Capitão Wagner. Tem mais uma ligação aí, boa tarde. Está esperando chegar e os nossos internautas, Patrícia. Vá dando uma olhada aí no nosso internauta. Como é que está o nosso internauta aí? Qual é a manifestação dele enquanto chega a ligação? 3 internautas responderam Capitão Wagner. 3 internautas já responderam Capitão Wagner. Depois será contabilizado tudo isso aí, Patrícia. Muito bem, tem uma ligação, boa tarde. Ainda não chegou a ligação. Desgrampei aí o telefone para poder o povo ter oportunidade de ligar, né? José, repete aí o nome dos concorrentes. Capitão Wagner, Cid Gomes, Roberto Cláudio e Eunício Oliveira. São esses os pré-pretendentes ao governo do Estado, né, nesse primeiro momento. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Qual é a sua preferência? Capitão Wagner. Lula e Bolsonaro, nós fizemos naquele dia, mas há preferência. A pessoa vota casado. Vou votar com o Antônio, mas voto no Manel, voto no João, voto... Muito bem, é a tendência do povo. E essa tendência, ela deve ser respeitada, porque é a vontade popular. A vontade popular é soberana. É soberana. Ela realmente define o destino do país. Ela é o grito do povo ao país, para que quem esteja dormindo se acorde, fique na advertência e faça a sua decisão. Patrícia, é com você, já contou? Está contando os internautas? Muito bem, Patrícia contando os internautas. É importante essa posição democrática, a preferência, a vontade do povo, a firmeza do povo, a vontade de mudar. A vontade de mudar, está na hora de mudar. O Ceará tem que mudar. O Ceará tem que procurar uma nova linha, moderna, nova, com mais gás, com mais vontade, para beneficiar o povo cearense. E a tendência está mostrando aí. Estourou a boca do balão, como diz a história. Contra fatos não há argumentos. Você tem que realmente ouvir. É o que está acontecendo atualmente no país sobre o questionamento presidenciável. Mas tudo é possível. Na política tudo é possível. Toda situação poderá haver mudanças, porque é a vontade do povo. É aquilo que se chama o que é que está acontecendo no momento a meu favor, a favor da nação. Muito bem, eu estou acompanhando isso aqui. O que é que está acontecendo contra mim e contra a nação nesse momento, que está me deixando a ver navio? Eu não vou por aqui porque está me prejudicando, prejudicando o próximo, prejudicando a todos nós, e eu estou sofrendo com essa situação. Então eu não devo fazer isso. É a vontade soberana do povo. A vontade soberana do povo é o importante para todos nós, porque é o grito do povo, é o grito da liberdade, é o grito da satisfação que ele tem quando ele é torcedor de uma seleção, de um time que estão no jogo, e ele ali engasgado para fazer o gol da vitória. Quando ele faz o gol da vitória, ele desengasga. O grito é uma coisa fantástica, né? Grita todo mundo junto, que estremece até o estádio, estremece as cadeiras, estremece a torcida, né? Então, na política,
é a mesma coisa, a torcida, a vontade da vitória, de trabalhar, de torcer. Como eu ouvi aqui, vários gritos importantes, né? Que a pessoa fala com aquela garra, com aquela vontade. Isso faz bem à nossa saúde, né? Isso é bom quando a gente alcança um desejo que lutou, que suou, dentro da sinceridade, da honestidade, da razão de ser. É super gratificante até para a saúde. Já está em ponto de bala aí, Patrícia? Patrícia, você vai dizer a quantidade de telefonema que houve no programa e depois você diz quem foi os pretendidos, né? Os agraciados com a opinião da força maior, que é a força do povo, né? Você vai falar justamente os pré-candidatos ao governo, né? Porque foi essa a preferência que nós estendemos ao Ceará, ao Brasil, ao mundo. Vamos ouvir aí, tanto internautas como os telefonemas, que foi um tirinete grandioso, engarrafou, outros deixaram de participar. Vamos ouvir aí. Então, vamos lá. Tivemos 81 Tira a máscara, amiga Patrícia. Estou sem máscara, César. Está sem máscara? Não fale muito no pé do microfone, não, que embola. Bote ele mais distante um pouquinho, que aí dá certo você falar melhor, para a gente ouvir aqui. Vamos lá, amiga Patrícia. Tá tudo ok. Tivemos 81 ligações. 3 ligações votaram no Cid. 77 ligações votaram no Capitão Wagner. E uma pessoa votou